A inflação medida pelo IPCA fechou em 2021 no Brasil em 10%. Em parte, esse acontecimento é mundial e está acontecendo a aceleração da inflação no mundo inteiro, mas existem algumas especificidades do Brasil que ainda assim a inflação no mundo tá crescendo, está muito mais alta do que foi nos últimos 30 anos. Ainda assim, o Brasil teve em 2021 uma das inflações mais altas do mundo. E aí tem umas especificidades aqui que acontecem, como por exemplo, que contribuíram que os preços acelerassem, como por exemplo a política de preços da Petrobras e a variação do câmbio. O real foi uma moeda que desvalorizou muito. Isso obviamente tem efeito. Então eu vou fazer o vídeo, eu organizei o seguinte. Primeiro explicar um pouco, falar um pouco das explicações teóricas da inflação, para usar isso para explicar por que houve uma aceleração inflacionária no mundo a partir de 2020. E aí depois eu falo especificamente da inflação no Brasil. Bom, como não precisa nem ser um PhD em economia para saber que os preços são determinados pela oferta e pela demanda. Então, a inflação pode ser resultado de acontecimentos que presentes tanto no lado da demanda agregada quanto do lado da oferta agregada. Os governos podem influenciar a demanda agregada através da política fiscal, que é a política de tanto de arrecadação de impostos quanto de despesa pública, ou seja, se o governo diminui os impostos ou aumenta os gastos, vai aumentar a quantidade de demanda na economia. E se o governo aumenta os impostos e diminui os gastos, vai diminuir a quantidade de demanda. Isso é pela política fiscal e também através da política monetária, através da política de determinação da taxa nominal de juros de curto prazo pelo Banco Central. A política monetária pode ser feita ou determinando os juros ou a quantidade de moeda, mas como é muito difícil uma política determinar a quantidade de moeda gerada na economia, a política monetária é feita pelo controle da taxa de juros. Também acho que não sei se precisaria explicar, mas sim, a taxa de juros é o preço da moeda, que é o resultado da interação entre demanda e oferta de moeda, por isso assim, a política monetária pode determinar ou uma coisa ou outra, ou a taxa de juros ou a oferta de moeda, mas aí o que acontece é que a política monetária, através do Banco Central, determina a taxa de juros e aí a oferta de moeda é variada de acordo considera assim, ao interagir a oferta com a demanda de moeda para ficar sempre naquela taxa de juros determinada pela política monetária. E aí alguns leigos diriam assim, se o governo imprimir dinheiro vai causar inflação. Bom, mas assim, o problema de dizer isso é que o dinheiro é sempre impresso. Os governos, assim, como o Banco Central pertence ao setor público, dá para dizer, os governos sempre imprimem dinheiro. E em alguns momentos a inflação é muito baixa. Alguns momentos é alta, alguns momentos é baixa. Não dá para falar que impressão de dinheiro causa inflação. Por exemplo, isso tanto em período de inflação alta quanto em período de inflação baixa, isso é papel pintado, isso não é um vale ouro. Dinheiro, seja real, seja dólar, seja euro, seja yuan, seja iene, dinheiro é papel pintado. Dinheiro não é um vale ouro, dinheiro não é ouro. E e também, como eu falei, falei um pouco de como a política fiscal e monetária interfere no lado da demanda, e isso
E aí uma política expansionista demais, seja ao ao aumentar muito o gasto, ou diminuir muito o imposto, ou diminuir muito a taxa de juros, pode causar uma aceleração da inflação. Mas isto não é apenas um dos possíveis causadores da aceleração da inflação. A inflação pode ser explicada também por acontecimentos do lado da oferta, como por exemplo, aumento de preços das matérias-primas, principalmente petróleo, que tem um impacto muito grande na difusão de todos os preços, e muitas vezes essa variação de preços da matéria-prima pode ser causada por motivos especulativos. Também a variação de preços dos produtos agrícolas que servem como alimento, que alimento está na cesta de consumo de todo mundo, aí impactos sobre os preços dos alimentos tem impacto na inflação, e muitas vezes a variação do preço de alimento não é causado por aumento da demanda, mas sim por choque de oferta, que pode ser causado por efeitos climáticos adversos, ou alguma praga. E também a variação do câmbio, quando a moeda nacional desvaloriza, os importados ficam mais caros. E, e também outro acontecimento da inflação do lado da oferta pode ser uma espiral preço-salário. Uh, Talvez é possível assim que em um determinado momento não esteja acontecendo grande expansão da demanda, mas pode ter acontecido uma aceleração inflacionária no passado como resultado de grande aumento na demanda, e por ter aumentado os preços, aí os sindicatos conseguem negociar e repor essa inflação, aí sobe os salários, aí isso faz aumentar os custos, aí sobe os preços de novo, aí sobe mais os salários, sobe mais os preços, sobe mais os salários, que isso aqui é chamado a espiral preço-salário, e é possível assim que, embora isso seja um causador da inflação pelo lado da oferta, é possível que uma política de demanda bem contracionista aumente o desemprego, aí reduza o poder de barganha dos sindicatos para repor a perda da inflação, aí os trabalhadores têm perdas do valor real dos seus salários, mas isso ajuda a conter a inflação, só que assim, também não é uma maneira muito desejável de reduzir a inflação, vocês sabem, né? E, e aí é o seguinte, e como eu disse, pode ter inflação tanto pelo lado da demanda agregada, quanto pelo lado da oferta agregada, mas mesmo em situações em que a inflação, os causadores da inflação estão do lado da oferta, pode ser justificável usar uma política contracionista do lado da demanda, ou aumentar imposto, ou reduzir gasto, ou aumentar juros, para que os preços que sejam mais afetados pelo lado da demanda reduzam mais ainda, aí compense o aumento dos preços decorrentes de acontecimentos do lado da oferta, como por exemplo os alimentos, num caso de quebra de safra, aí para na média o índice de inflação não subir muito, e aí não correr um risco dessa inflação que começou do lado da oferta, talvez por um choque agrícola adverso, se transforme numa espiral preço-salário. Mas isso, claro, isso deve ser feito, essa contração lá da demanda deve ser feita só quando existe uma ameaça de perder o controle. Não quando está simplesmente a inflação batendo no teto da meta, mas ainda está dentro da meta. E mais um causador, a gente esqueci de falar, mais um causador do aumento da inflação pelo lado da oferta, pode ser até mesmo um aumento da taxa de juros que implica em maiores custos das empresas, que aí são repassados aos bens finais, ou seja,
é até um efeito paradoxal, porque aumento da taxa de juros pode ajudar a reduzir a inflação pelo lado da demanda, porque quando tem um aumento da taxa de juros, as empresas investem menos, as famílias compram menos bens duráveis, por um lado, mas por outro lado, o aumento da taxa de juros pode aumentar a inflação pelo lado da oferta, porque aumenta os custos das empresas. Bom, e os economistas mais conservadores, ou quem não é nem economista, mas é leigo em economia, muito conservador, e resolve dar palpite, e acha, estranhamente, pensa que o produto da economia é sempre determinado pelo lado da oferta, e os preços são determinados sempre pelo lado da demanda, mas para mim é muito mais razoável pensar que tanto o produto quanto os preços são determinados tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. Bom, e aí em 2008, quando teve a crise financeira global, que foi decorrência do estouro da bolha das hipotecas nos Estados Unidos, os bancos centrais dos países desenvolvidos, como o Fed nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão, levaram a taxa nominal de juros para zero e todos esses países tiveram grandes déficits orçamentários, porque por causa dessa crise financeira a demanda do setor privado caiu muito, aí foi um jeito de tentar salvar um pouco de demanda. É, mas aí esses mais conservadores que não nem prestam atenção para o lado da demanda na determinação do produto, acharam assim que só porque os juros estavam em zero, os governos estavam fazendo déficit, ia ter uma aceleração da inflação. Bom, mas aí o que aconteceu? 2009 não teve aceleração da inflação, 2010 não teve, 2011 não teve, 2012 não teve, 2013 não teve, 2014 não teve, assim vai, até que finalmente em 2020 até os países mais ricos passaram a ter uma aceleração da inflação. Aí podia perguntar, então, seria o efeito dessas políticas dos bancos centrais e dos governos dos países desenvolvidos a partir de 2008 que finalmente gerou um efeito 12 anos depois? Não. Certamente, mesmo os mais conservadores não vão encontrar nenhum modelo teórico que falam que a inflação supostamente aumentaria 12 anos depois de políticas fiscal e monetária expansionistas. Não teve nenhum conservador em 2008 que disse: os bancos centrais levaram os juros para zero e a inflação os governos estão fazendo déficit, então em 2020 vai ter inflação. Não, ninguém falou isso. Eles estavam imaginando que isso ia acontecer logo, logo, não aconteceu e eles erraram. É que em 2020 aconteceu uma crise de natureza totalmente diferente, que foi a pandemia do coronavírus. E aí, enquanto a crise de 2008 foi um choque adverso de demanda, a crise de 2020, resultante da pandemia, foi um choque adverso de oferta, porque por causa das medidas restritivas que realmente foram necessárias para conter a propagação do vírus, obviamente acabou havendo alguma desorganização de cadeias produtivas e aí alguns bens que continuaram sendo demandados passaram a ser menos ofertados. E um exemplo notável disso são os chips. Principalmente por causa do home office, muita gente teve que ficar em casa, aumentou a demanda por microcomputadores, só que também por causa das medidas restritivas acabou reduzindo a produção de chips, aí os chips ficaram mais caros. Bom, abre parênteses, até torna até ainda mais estúpida a decisão de fechar a única empresa produtora de chip da América Latina, que é a Ceitec. Bom, mas fecha parênteses,
continuar nesse assunto, mas esse é um dos muitos exemplos de como a desorganização de cadeias produtivas, resultado das medidas restritivas, acabaram contribuindo por essa aceleração inflacionária. E mesmo se algum país resolvesse não fazer medida restritiva, ia ser impactado inevitavelmente pela inflação de outros países, pelo choque adverso de outros países. A Suécia fez menos medidas restritivas, mas a economia foi impactada igualmente, tanto a elevação de preços quanto queda do produto, igual outros países. A Suécia não teve desempenho melhor do que outros países. É, alguns podiam falar, tá, mas também as políticas, também teve política expansionista de demanda e isso acabou contribuindo para gerar inflação. Tá, pode até ser, é a questão do copo meio cheio, meio vazio. Assim, realmente houve a partir de 2020, uma aceleração da inflação como decorrência de um choque adverso de oferta. Mas realmente, se os governos tivessem feito políticas de demanda muito restritivas, esse efeito poderia ser neutralizado, mas isso seria às custas de de uma perda de emprego e uma renda muito grande, que talvez fosse até não desejável fazer isso. Essa questão do copo meio cheio, meio vazio, por exemplo, pode ser usado para me explicar por que um time de futebol perdeu. Às vezes, um time de futebol perdeu porque o melhor jogador do time foi expulso. Pode ser a única explicação? Não, porque se os outros 10 tivessem jogado melhor do que habitualmente jogam, o time poderia ter ganho. Mas os 10 jogaram do mesmo jeito que jogavam antes, sem jogador melhor, o time perdeu. Aí pode explicar tanto porque foi pela expulsão do jogador, quanto porque os outros 10 não compensaram. É o mesmo caso de explicar agora inflação, resultado de choque de oferta. Tá, o choque de oferta, alguns falam, se os bancos centrais tivessem elevado muito os juros, os governos tivessem cortado os gastos, podia ter evitado a aceleração da inflação. Mas de qualquer forma, a explicação principal continua sendo o choque adverso de oferta. E agora, como eu expliquei, por que teve aceleração de inflação mesmo nos Estados Unidos, na China, na Europa e tal, agora eu vou falar por que no Brasil a inflação foi ainda mais alta. Bom, Brasil, assim, a inflação do Brasil também continua também sendo decorrência desses choques adversos de oferta, principalmente por causa da pandemia. Ainda no Brasil houve quebra de safra, quer dizer, não quebra de safra, mas efeitos climáticos ruins que tiveram um impacto negativo na produção de alimentos e, e aí ainda teve a política de preços da Petrobras, que a Petrobras está desnecessariamente repassando todos os preços internacionais do petróleo em dólar, e ainda adicionado com o fato do dólar estar ficando mais caro do Brasil, está repassando o preço do gás de cozinha, da gasolina e do óleo diesel para o consumidor final. E ainda pior, o preço do óleo diesel determina também o custo do transporte de bens por caminhão, aí acaba contribuindo para aumentar ainda mais o preço dos alimentos. E é uma coisa desnecessária, porque o Brasil é quase autossuficiente em petróleo, praticamente produz todo o petróleo que consome, e aí a Petrobras pode muito bem ter lucro, praticar preços acima do custo de extrair o petróleo no Brasil, que o custo de extrair petróleo no Brasil é muito mais baixo do que o preço internacional do petróleo. Só que assim, a Petrobras tem duas opções: ter um lucro altíssimo
e pagar dividendos para os acionistas, que geralmente estão são as pessoas mais ricas do Brasil, ou então não ter um lucro, mas não tão alto, e, e o gás de cozinha, que muito pobre consome, fica mais barata. Seria uma escolha difícil. E essa política atual da Petrobras fez a escolha em favor dos acionistas, né? E você vê as pesquisas de opinião, de avaliação do atual governo, você vê que a aprovação do governo, do atual governo, está baixa em todos os segmentos, mas ainda é um pouco mais resiliente, tem ainda a aprovação um pouquinho mais alta na parcela de renda mais alta da população brasileira. Por que será, né? Bom, mas então, como eu disse, essa política de preços da Petrobras de repassar todo o preço internacional do petróleo desnecessariamente para o consumidor final, mais a desvalorização do real que que impulsiona ainda mais esse problema, mais alguns problemas do setor agrícola, fizeram a inflação no Brasil ficar mais alta até do que no resto do mundo, mesmo com 13% da população brasileira desempregada ou seja, possivelmente aceitando emprego por qualquer salário, mesmo se fosse baixíssimo, mesmo assim está tendo inflação no Brasil, por causa do lado da oferta, não por causa do lado da demanda. É, e, aí se for verificar os componentes da inflação de 2020 e 2021, é bem diferente dos componentes da inflação de 2010, 2014, que a inflação do período de 2010 e 2014 era mais como resultado de expansão da demanda. Aí, em 2020 e em 2021, o que ficou muito mais caro foram os alimentos, principalmente comprados no supermercado, na feira, e, é, e os transportes por causa dos combustíveis e também o gás de cozinha. Mas até assim, os preços de comer em restaurante nem subiram tanto assim. Claro, subiram por causa do aumento do preço da comida, mas nem subiram tanto assim, porque agora os restaurantes podem, com tanto desempregado, os restaurantes podem contratar um cozinheiro, um garçom, por um salário baixo. Até eu diria que reduziu a diferença entre o custo de comer em casa e o custo de comer fora. Isso era bem diferente do período entre 2010 e 2014, em que a comida estava barata, até porque o real estava mais valorizado, mas estava tendo uma aceleração de inflação porque os serviços estavam ficando caros por causa de um maior aumento da demanda. Aí por isso o serviço doméstico estava mais caro, o serviço de salão de beleza estava mais caro, o serviço de restaurante estava mais caro, porque os salários dos garçons, dos cozinheiros estavam crescendo. Aí até naquele tempo era até uma diferença maior entre comer em casa e comer fora. E ainda assim, sobre a desvalorização do real é importante falar. É bom que tenha acontecido, realmente lá entre 2010 e 2014 o real estava valorizado demais, isso estava prejudicando o setor manufatureiro. É até bom que o real tenha se desvalorizado, mas também não precisava ter chegado até 5,60. O dólar não precisava ter chegado até 5,60. Se o dólar tivesse ficado até talvez uns 5, estava melhor. Mas assim, sim, a desvalorização do real contribuiu para a inflação, a aceleração inflacionária. Mas uma vez que subiu o dólar, é bom até que fique aí no patamar que está, que não volte a ser R$ 3, para que os investimentos no setor manufatureiro voltem a ter perspectiva de ser compensadores e poder talvez retornar,
retomar o setor manufatureiro no Brasil que passou por uma grande crise. Aí alguns até que negam o impacto do câmbio na indústria e falam, pô, mas vocês estão vendo que câmbio não tem a ver com indústria, porque o real desvalorizou muito e mesmo assim a indústria está patinando, mas bom, é importante lembrar. Esses efeitos demoram, não acontecem imediatamente, aí por isso, como eu disse, desvalorização do real acelerou a inflação, mas uma vez que subiu, é até melhor que fique aí por onde está, ou valorize só um pouquinho aí do que volte a ser R$ 3. Bom, mas por fim, é importante evitar sensacionalismos sobre inflação. Eu lembro até que no tempo da Dilma apareciam uns memes no Facebook falando assim, isso era o que você podia colocar no carrinho de supermercado no segundo semestre de 1994 com R$ 100. E isso é o que você pode colocar no carrinho de supermercado agora com R$ 100, muito menos, aí embaixo. Parabéns, PT. Importante lembrar o seguinte, teve inflação nesse período todo, inflação acumulada nesse período todo, não apenas no tempo do Lula e da Dilma, mas também nos 8 anos de FHC. E, e assim, o real realmente derrubou muito a inflação, mas inflação mesmo pequena, quando é sempre positiva, mesmo quando é pequena, mas quando é sempre positiva, em períodos muito longos, acaba acumulando muito. Por exemplo, essa nota aqui de R$ 100. Se eu tivesse essa nota de R$ 100 em julho de 1994, eu poderia comprar equivalente ao que eu compro hoje por R$ 660. Os preços multiplicaram mais de 6 vezes de 1994 até hoje. Porque, assim, claro, teve períodos de inflação mais alta, como entre 1994, entre 1999 até 2003, depois 2015 até agora. Mas de qualquer forma, mesmo se a inflação for modesta, mas sempre positiva, em períodos longos, vai acabar aparecendo uma variação grande. Por exemplo, $1 nos Estados Unidos em 1968 é equivalente a $8 atualmente. E então, por fim, eu acho que espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre o que é inflação, o que causa a inflação, por que a inflação no mundo acelerou em 2020 e 2021, por que acelerou mais ainda no Brasil. E se gostou do vídeo, eu gostaria que desse like e ajudasse a divulgar.